Durante séculos, cristãos do Oriente e do Ocidente rezaram para o mesmo Deus, leram os mesmos evangelhos e se chamaram de irmãos. E então, em 1054, a Igreja se partiu em duas. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém conta. O grande cisma não começou em 1054. 1054 foi só o momento em que algo que já estava apodrecendo finalmente quebrou. Para entender por que isso aconteceu, precisamos voltar muito antes, não para uma briga teológica, mas para uma mudança silenciosa. O mundo cristão começou a viver em dois universos diferentes. No Ocidente, a língua era o latim, no Oriente, o grego. No Ocidente, o Império Romano caiu no século V, mergulhando a Europa em instabilidade política, invasões e fragmentação. No Oriente, o Império Romano continuou existindo, com capital em Constantinopla, rico, sofisticado, urbano e profundamente cristão. Esse detalhe muda tudo. Enquanto no Ocidente o bispo de Roma, o Papa, precisou assumir funções políticas para manter alguma ordem, no Oriente o imperador ainda governava e via a Igreja como parte do próprio império. Duas realidades, duas culturas, duas formas de entender a autoridade. No Ocidente, o Papa passou a ser visto como uma figura acima dos outros bispos. No Oriente, o bispo de Roma era respeitado, mas como primeiro entre iguais, não como um chefe absoluto. E essa diferença nunca foi pequena. Ela só ficou convenientemente ignorada, até deixar de ser conveniente. Com o tempo, as diferenças se multiplicaram. O Ocidente desenvolveu uma teologia mais jurídica, mais racional, preocupada com definições claras, regras, pecado e culpa. O Oriente manteve uma espiritualidade mais mística, simbólica, focada na experiência do divino e na transformação interior. Mesmo a liturgia seguiu caminhos opostos. No Ocidente, a missa se tornou mais sóbria, mais estruturada. No Oriente, o culto permaneceu profundamente sensorial, incenso, ícones, cantos longos, luz, mistério. Nenhum dos dois estava errado, mas ambos começaram a achar que o outro estava errado. E então veio um detalhe técnico que parece pequeno, mas foi explosivo: a questão do filioque. O credo cristão original dizia que o Espírito Santo procede do Pai. No Ocidente, a Igreja decidiu acrescentar uma frase: e do Filho. Essa mudança foi feita sem um concílio ecumênico, algo que para o Oriente era inaceitável. Não apenas pelo conteúdo, mas pelo método. Para os cristãos orientais, o problema não era só teológico, era uma questão de autoridade. Quem tem o direito de alterar um credo que pertence a toda a Igreja? Aqui, o conflito deixa de ser abstrato, ele se torna pessoal, institucional, político. No fundo, a pergunta era simples e perigosa: quem manda na Igreja? Roma acreditava que o Papa tinha autoridade universal. Constantinopla acreditava que nenhuma igreja podia decidir sozinha por todas. E ainda assim, o cisma ainda não aconteceu. Por séculos, houve atritos, reconciliações, cartas agressivas seguidas de pedidos de desculpa. Era uma relação instável, mas ainda viva. Até que no século XI, a tensão acumulada encontrou as pessoas erradas no momento errado. E aí sim, o rompimento deixou de ser teórico. No ano de 1054, Constantinopla era a maior cidade cristã do mundo. Rica, imponente, orgulhosa de ser a herdeira legítima de Roma. E foi para lá que o Papa Leão IX enviou seus representantes. Não para dialogar, mas para impor autoridade. À frente da delegação estava o cardeal Humberto de Silva Cândida, um homem conhecido não pela diplomacia, mas pela rigidez e pelo desprezo aberto às práticas orientais. Do outro lado estava o patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário, igualmente inflexível, igualmente convencido de que Roma estava ultrapassando todos os limites. Aqui entra um detalhe crucial que transforma essa história quase em tragédia grega. O Papa Leão IX morreu antes do conflito chegar ao auge.
Tecnicamente, os legados papais perderam toda a autoridade no instante da morte do Papa. Eles não tinham mais poder canônico para agir em nome de Roma. Mesmo assim, agiram. Depois de semanas de hostilidade, acusações mútuas e reuniões fracassadas, Humberto tomou uma decisão extrema. No dia 16 de julho de 1054, durante a Divina Liturgia, ele entrou na Hagia Sophia, o coração espiritual do Oriente cristão, caminhou até o altar e deixou ali uma bula de excomunhão contra o patriarca de Constantinopla. Não foi um decreto lido em público, não houve concílio, foi um gesto simbólico, quase provocativo. Uma mensagem clara: Roma não reconhece mais a autoridade de Constantinopla. A resposta veio poucos dias depois. O patriarca reuniu um sínodo e excomungou os legados papais. Não o Papa, não a Igreja do Ocidente inteira, apenas aqueles homens. E aqui está o ponto que desmonta muita narrativa simplista. Ninguém naquele momento achou que a Igreja tinha acabado de se dividir para sempre. Era visto como mais um conflito sério, mas reversível. Outros já eram. O que torna 1054 simbólico não é o impacto imediato, mas o que veio depois. Após essa troca de excomunhões, a comunicação foi se tornando cada vez mais rara, a confiança inexistente, o ressentimento institucional. Roma passou a tratar o Oriente como desobediente. O Oriente passou a ver Roma como arrogante e teologicamente suspeito. Cada lado começou a contar a história do outro sem o outro presente. E então veio o golpe que tornou o cisma praticamente irreversível. No final do século XI, o Ocidente lançou as Cruzadas. O discurso era nobre, ajudar os cristãos do Oriente contra o avanço islâmico. Na prática, a relação já estava tão corroída que essa ajuda se transformou em dominação, desconfiança e abuso. O ponto de não retorno aconteceu em 1204. Durante a Quarta Cruzada, as vestes ocidentais, financiadas por Veneza, desviaram o caminho e atacaram Constantinopla. A maior cidade cristã do mundo foi saqueada por cristãos. Igrejas profanadas, relíquias soubadas, mosteiros destruídos, população massacrada. Para o Oriente, isso não foi apenas uma traição política, foi uma ferida espiritual profunda. Depois de 1204, a ideia de reconciliação deixou de ser apenas difícil, ela se tornou emocionalmente impossível. O cisma, que em 1054 era quase burocrático, se tornou real na carne, na memória e no ódio. Quando o Império Bizantino caiu definitivamente, em 1453, Roma não foi vista como uma aliada que falhou, mas como uma antiga irmã que virou inimiga. E até hoje, essa divisão permanece. Católicos e ortodoxos compartilham sacramentos, santos antigos e a mesma raiz apostólica, mas caminham separados, presos a uma história em que orgulho, política e poder falaram mais alto que reconciliação. O grande cisma não aconteceu porque cristãos discordaram de Deus. Ele aconteceu porque discordaram sobre quem tinha o direito de falar em nome de Deus. E talvez essa seja a lição mais desconfortável dessa história. Instituições raramente se quebram por heresias claras. Elas se quebram por poder, ego e incapacidade de ceder. Depois de séculos de distância, uma pergunta inevitável surge. Católicos e ortodoxos realmente acreditam em coisas tão diferentes assim? A resposta honesta é desconfortável para os dois lados. Menos do que gostam de admitir e mais do que parecem à primeira vista. Vamos começar pelo essencial. Ambos acreditam na Trindade. Ambos aceitam os 7 primeiros concílios ecumênicos. Ambos reconhecem os mesmos sacramentos. Ambos afirmam sucessão apostólica. Isso não é pouco. Isso é o núcleo do cristianismo histórico. Então por que a separação persiste? Porque o conflito nunca foi apenas sobre o que se crê, mas como se vive essa crença e quem define seus limites. Voltemos ao ponto mais famoso, o filioque. Para o Ocidente, dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho ajuda a reforçar a unidade da Trindade.
Para o Oriente, isso rompe o equilíbrio interno da Trindade, enfraquece o papel do Pai como fonte única e introduz uma lógica excessivamente racional em um mistério que deveria permanecer mistério. Aqui não estamos falando de certo ou errado simples. Estamos falando de duas formas diferentes de pensar. O Ocidente tende a explicar, o Oriente tende a contemplar. Essa diferença aparece de forma ainda mais clara quando falamos de salvação. No Ocidente, especialmente após Agostinho, a salvação passou a ser pensada em termos jurídicos: culpa, dívida, redenção, perdão. No Oriente, a salvação é entendida como deosis, divinização. Não apenas ser perdoado, mas ser transformado, curado, participar da vida divina. O pecado, para o Oriente, não é tanto um crime quanto uma doença. A igreja não é um tribunal, é um hospital. Percebe o choque de linguagem? Agora entre em outro campo sensível, o purgatório. A Igreja Católica desenvolveu a ideia de um estado intermediário de purificação após a morte. A ortodoxia nunca aceitou essa formulação específica, não porque negue a necessidade de purificação, mas porque rejeita a tentativa de mapear o além com categorias quase administrativas. Para o Oriente, há muito mistério na morte para definições tão precisas. Para o Ocidente, há muita responsabilidade para deixar tudo indefinido. De novo, dois temperamentos espirituais. E então chegamos ao ponto mais explosivo de todos, a autoridade do Papa. A Igreja Católica afirma que o Papa possui primazia universal e, em certos contextos, infalibilidade doutrinária. A Igreja Ortodoxa rejeita essa ideia completamente. Para os ortodoxos, nenhum bispo, nem mesmo o de Roma, pode falar acima de um concílio. A verdade emerge do consenso da Igreja inteira, não de uma única voz. Aqui o cisma deixa de ser teológico e se torna estrutural. Porque não existe negociação possível quando o desacordo é sobre quem tem o direito final de decidir. E mesmo assim, ao longo do século XX, algo curioso aconteceu. Depois de quase 1000 anos, católicos e ortodoxos começaram a conversar de novo. Em 1965, o Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras revogaram oficialmente as excomunhões de 1054. O gesto não unificou as igrejas, mas quebrou um silêncio secular. Não foi um acordo, foi um pedido tácito de perdão. Desde então, diálogos teológicos continuam acontecendo. Avanços reais foram feitos, mas sempre esbarrando no mesmo ponto: autoridade. A pergunta continua ecoando, como em 1054. Roma pode abrir mão de um poder que considera essencial? O Oriente pode aceitar uma primazia que teme virar dominação? Até hoje, a resposta é não. O grande cisma não se mantém por falta de fé compartilhada. Ele se mantém porque instituições têm memória, e memória também cria identidade. Unificar não é apenas resolver doutrina, é pedir que comunidades inteiras revisem séculos de dor, desconfiança e narrativa própria. E talvez aqui esteja a ironia final dessa história. Cristãos que compartilham a mesma raiz apostólica continuam separados não por diferenças sobre Deus, mas por diferenças sobre poder, linguagem e medo de perder quem se é. O cisma do Oriente não é apenas um evento do passado, ele é um estudo de caso eterno sobre como ideias, quando misturadas com o ego institucional, se transformam em muros. E talvez por isso ele continue tão atual. Quando olhamos para o grande cisma do Oriente, é tentador tratá-lo como uma tragédia distante, fruto de um mundo medieval confuso, supersticioso e politizado. Isso é confortável e profundamente falso. O cisma não aconteceu porque as pessoas do passado eram menos racionais do que nós. Ele aconteceu porque eram humanas, exatamente como nós. Instituições não se rompem de uma vez, elas se desgastam lentamente, em pequenas concessões não feitas, em ressentimentos acumulados, em diálogos evitados. Durante séculos, Oriente e Ocidente sabiam que discordavam, mas preferiram conviver com atenção a enfrentá-la de forma honesta.
Quando finalmente falaram, falaram tarde demais. Esse padrão não é exclusivo do cristianismo. Ele aparece em religiões, partidos políticos, movimentos sociais, universidades, famílias e amizades. Quando a identidade se confunde com autoridade, qualquer discordância vira ameaça existencial. E aí ceder passa a parecer traição. O grande cisma do Oriente ensina algo cruel. Não basta compartilhar valores, textos sagrados ou origens comuns. Sem mecanismos reais de escuta e limites claros de poder, a ruptura se torna apenas uma questão de tempo. No caso do cristianismo, o debate sobre o Papa foi só a superfície. Por baixo havia medo. Medo do caos no Ocidente sem uma autoridade forte. Medo da dominação no Oriente por um centro distante e arrogante. Ambos os lados acreditavam estar protegendo a fé. Ambos acabaram ferindo o corpo que diziam defender. E aqui está o ponto mais incômodo. Ninguém ganhou o grande cisma. O Ocidente construiu uma igreja centralizada, eficiente, capaz de agir globalmente, mas frequentemente rígida e autoritária. O Oriente preservou uma espiritualidade profunda, litúrgica, contemplativa, mas fragmentada e vulnerável politicamente. Cada lado manteve o que temia perder, e perdeu o outro no processo. Hoje, quase 1000 anos depois, líderes religiosos falam em reconciliação. Mas a reconciliação real exige algo que nenhuma instituição gosta de oferecer: renúncia simbólica. Roma teria que redefinir o significado prático do poder papal. O Oriente teria que aceitar algum tipo de primazia sem vê-la como ameaça. Isso não é impossível, mas é profundamente improvável. E talvez a pergunta mais honesta não seja: eles vão se reunificar? Mas o que nós aprendemos com isso? Porque o grande cisma do Oriente não é uma anomalia histórica, ele é um espelho. Um espelho que mostra como diferenças legítimas, quando mal geridas, se transformam em identidades opostas. Como o medo de perder controle cria doutrinas rígidas. Como o orgulho institucional consegue sobreviver até a saques, guerras e séculos de distância. Enfim, o cisma do Oriente não nos ensina quem estava certo. Ele ensina o custo de nunca admitir estar parcialmente errado. E talvez essa seja a lição mais amarga da história da Igreja e da história humana. Não são as heresias que destroem comunidades, são as certezas absolutas, combinadas com poder. O cisma ainda existe, mas ele também nos deixa um aviso claro, gravado em quase 1000 anos de separação. Quando o diálogo morre, a tradição vira arma, e quando a autoridade não aceita limites, a fé se fragmenta. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário. Até a próxima!